bem, cá estamos nós, porque a falar é que a gente se entende. A educação de um filho é certamente o maior desafio de um pai e de uma mãe. E quando eles crescem e começam a querer ser independentes, mais ainda, é verdade? É, mas é giro. As Mas é saídas giro, à é um noite desafio são interessante. uma grande dor de cabeça para muitos pais que muitas vezes não sabem muito bem como é que devem agir, se proíbem, se devem ir com eles. Não façam isso. Calma. Se devem tentar ser o melhor amigo dos filhos, querem que os filhos lhes contem tudo. Será que isto está correto? Devemos ser ou não os melhores amigos dos nossos Por filhos? isso, temos connosco duas mães, três também, uma na qualidade de psicóloga, a Filipa Cunha, mãe de duas jovens de 14 e 12 anos, a Maria João Palha, que tem 4 filhos de 19, 17, 12 e 10 anos, e também a psicóloga Bárbara Ramos Dias, que nos vai ajudar a perceber qual a melhor forma de agir, que também tem 2 filhos. Três. Também Muito já bem. em idades destas? Não, a mais velha ainda tem 11. Ainda é muito cedo. É quase. 11, 9 e 5. Mas está quase. Vamos então começar Pela Filipa aqui Cunha, pela talvez. Filipa, sim. Olá, Filipa. Então deixa cá ver. A Filipa tem a Madalena de 14 Sim. e a Teresa de 12. Exatamente. Mas a Madalena já pede para sair? Já pediu este ano. Já? Mas pediu numa situação particular. Nós fizemos um cruzeiro e como estávamos no cruzeiro e havia discoteca no fim da noite, elas nos últimos 2 dias pediram as duas para ficarem até mais tarde. E como era num cruzeiro e era controlável e era a primeira vez, elas foram o primeiro dia porque alguns amigos iam desembarcar no dia seguinte. Claro. E eu dei 1 hora mais ou menos de tolerância. Mas os pais para elas estavam também irem. no cruzeiro? Estávamos todos. A Filipa também estava? Sim, estava. Então elas ficaram até mais tarde. Eu disse, daqui a 1 hora vocês vão para o camarote e elas cumpriram lindamente. No último dia, elas pediram a ver se podiam repetir, porque era para se despedirem de todos os amigos que tinham feito durante os 10 dias. E eu disse, ok, e como cumpriram ontem, podem ir e podem chegar à hora que quiserem, desde que tenham, desde que não abusem. E elas cumpriram, ficaram mais 1 hora do que o dia anterior e chegaram Correu bem. muito contentes. Correu Muito, bem. muito. Se bem que o cruzeiro não é, também tem É um diferente, espaço, é. é um espaço mais ou menos limitado, mas não deixa de ser, os barcos são grandes. Sim, mas eu também já tinha conhecido, já tínhamos passado uma semana, Claro. já conhecia os amigos delas. Claro, evidentemente. Foi uma situação ótima para experimentar. Para experimentar, claro. Sobretudo para mim. Claro. E no caso da Maria João, a Maria João tem 4 filhos. O Dinis, 19, o Dinis 19, a Marta 17, Vicente 12, Laura 10. Tiramos o Vicente e a Laura da Sim, esses equação. ainda não saem. Ainda são pequeninos. Como Mas é que o foi? Diniz já sai. Diniz já 19 sai. anos, não é? Há uns E a anos Marta já, 17, não é? Sim. Como é que foi? Se foi diferente primeiro com um e com o outro e como é que abordou este tema? Foi diferente. O Dinis começou mais cedo, claro, não é? Mais velho. E foi um processo gradual. Não achei que tivesse sido muito difícil. Começou com o mãe, temos um jantar, com ir pôr ao restaurante, deixá-las lá e ver como é que corre, depois ir buscar. Depois foram ficando gradualmente até mais tarde. Fomos sempre acompanhando, portanto... Mas e como é que foi diferente, o vosso acompanhamento foi diferente para o Diniz do que para, desculpa a menina? A Bárbara. A Bárbara? Do que a Marta. Da Marta, Marta, peço Bárbara e desculpa. a Claro. Sim, talvez tenha sido. Por 2 aspectos. Primeiro porque o Diniz era o primeiro. E a Marta depois era menina. E, portanto, pelo Diniz tivemos que acompanhar porque era a nossa estreia também. A Marta, porque quisemos ter mais... ter a certeza que ela vinha em segurança, tinha companhia para voltar. Infelizmente, Acho que as meninas talvez estejam um bocadinho mais expostas ao Pois é. risco, não é? Pronto, portanto foi diferente por isto, por o Dinis ser o primeiro e pela Marta ser menina. Marta teve que ter, se calhar, outras conversas com ela que não teve com o Dinis, no sentido dela ter mais atenção à sua própria segurança, é isso? Sim, talvez. Isso ao longo do tempo. E com a Marta também já tínhamos tido o exemplo do Dinis, portanto... Claro. E como é que fazem? Estabelecem horários que eles têm de cumprir, aqui como foi o caso desta... Nunca estabelecemos horários muito rígidos, porque foi sempre em grupo. E, portanto, o que nós queríamos é que eles estivessem acompanhados. Se os amigos fossem ficando, eu preferia até que eles ficassem até mais tarde, mas que não viessem sozinhos. Pois, claro. Mas os horários foram crescendo, claro. De início, mãe, deve ser até à 1, e depois já não havia limite. Claro. Mas é importante impor horários, é importante... No início, sim. No início queríamos saber quando é que era suposto eles voltar e muitas vezes íamos buscá-los, mesmo que fosse madrugada, não é? Claro. Pronto. No início Aí foi iam mais buscá-los? controlado. Sim, no início, sim. Nós ou outros pais, sempre nos íamos Claro. cruzando, não é? Isso eu não faço. Então já falamos também com a doutora Bárbara Ramos Dias.
Nós fizemos dois Vox Pop, queridinha. Fomos para a Ai, rua. não, sabe que eu não estou a ouvir nada, Não João está a Baião. ouvir Isto nada, está péssimo, só lhe digo. Vamos lá. Vamos ouvir os próprios adolescentes. Sobre o que é que eles pensam sobre tudo isto, não é? Vamos perceber que conselhos é que os pais deram a estes adolescentes que vamos ouvir nas primeiras saídas à noite. Vamos lá ouvir. Primeira vez que saí à noite, eu tinha 17. E eu disse, mãe, vou sair, vou com os meus amigos, eles querem ir para Santos. Ela primeiro, aquele olhar de preocupação, Santos, ela também já foi nova, conhece. Primeira vez que pedi à minha mãe, minha mãe disse que sim, porque sempre confiou em mim, eu sempre fui sincero com ela e disse-lhe o que é que ia fazer, com quem ia. Primeira vez e as primeiras vezes foi um pouco difícil. A minha mãe dizia, cuidado com o álcool, não sei o quê, só que ela agora já confia em mim, então, mas foi preciso tentar convencê-la durante um bocadinho de tempo. As primeiras vezes disseram-me para não beber muito, nada de fumar, nada de drogas. Foi basicamente isso. Lembro-me da primeira vez que pedi aos meus pais para sair à noite, senti-me um bocadinho nervoso, porque era a primeira vez e pronto, também eu queria explorar o que era ir sair à noite com os meus amigos, mas também não tinha muita noção, apenas o que fala-se dos perigos. O meu pai disse-me logo, ok, há regras. Foi principalmente por causa dos copos. Eu, nessa altura, nem podia pedir bebidas alcoólicas, pelo menos lá dentro. Então ele disse-me sempre, mão em cima do copo, que é para teres a certeza que ninguém põe lá alguma coisa. Atenção, não te metas em confusões. Que pode correr mal caso nós não tenhamos cabeça na noite. E quando fiz essa pergunta fiquei sempre com medo porque já sabia que não era um mundo que eu não conhecia. Os meus pais podiam não estar à vontade com eu ir explorar esse mundo assim, sem qualquer tipo de supervisão. Os meus pais sempre me protegeram muito, então uma menina deles e sair à noite era não sei. Então quando somos crianças de 6 anos, olha, podes falar com a minha mãe, assim se calhar é mais fácil ela deixar, porque és tu a falar. A minha mãe, logo em primeiro lugar, quando eu lhe perguntei, ela quis logo saber os detalhes todos, para onde é que íamos, a que horas é que íamos e voltávamos, com quem é que ia, e pronto, também para ter noção de que tipo de ambiente eu ia frequentar. Na primeira saída à noite impôs um limite, porque era a primeira vez, não podia esticar, e ao longo dos tempos continuava a dizer horas, mas quando começou a ganhar ainda mais confiança em mim, saber como conseguia controlar, como conseguia divertir sem exageros, começou a tirar o limite de horas, mas queria saber a que horas voltava, quando chegava a casa ou se ia dormir a casa dos amigos, dizia. É muito fácil eu sair à noite, se eu decido sair ou não, porque eu fui também fazendo esse jogo com os meus pais, habituando-os da situação. Às 3 tinha de estar em casa no máximo, independentemente do que acontecesse, nem que tivesse de apanhar um táxi, fosse o que fosse. O essencial das saídas à noite é não se lembrar da noite, mas eu lembro-me ligeiramente e tinha perto dos... Eu primeiro saí aos 14 anos, mas ainda não bebia álcool, era uma saída tipo mais só para estar com os amigos. Uma saída que começou bem e no final acabou mal, mas também serve para aprender, não é? Porque no final acabei a vomitar, mas também, como estava com os meus amigos, eles ajudaram-me e trataram de mim e a minha mãe foi-me lá buscar. Respostas muito interessantes destes jovens. Não, sim. E honestas, sobretudo. Doutora Bárbara, há regras standard para esta situação ou não? As coisas são... Cada família é uma família. Eu acho que sim, cada família tem as suas regras, até porque vivemos todos em sítios diferentes, não é? As crianças que temos em casa, neste caso os adolescentes, são diferentes, a maturidade é diferente e por isso depende desses fatores todos. E devemos procurar ser os melhores amigos deles, ou seja, Não. ir sair com eles à noite. De todo, não. Há pais que fazem isto. Uma vez ou outra também? Ai, Não, eu concordo que se vá buscar, que se vá levar para os acompanhar até nas primeiras vezes e até para nós nos sentirmos também mais seguros, não é? Até porque a maior parte das vezes eles começam a sair com 15 anos e ainda não têm idade para andar propriamente sozinhos. Agora, ir sair com eles
Acho que não faz sentido. Maria João, no seu caso, eu vi ali conselhos que alguns pais deram e eu identifiquei-me com alguns. Por exemplo, com a minha filha também disse, uma das regras é não apanhas boleias de ninguém. Não quer saber se os teus amigos, não bebeu, não quer saber. Existem agora aplicações que também nos podem ajudar e que nós até podemos controlar com muita segurança o caminho dos miúdos. Pronto, isso foi uma das regras. E a outra, a regra do copo, que infelizmente muito mais grave com as raparigas, porque há muito mais casos de, como eles dizem, bebidas minadas, ou seja, coisas que são postas dentro das bebidas e que depois eles ficam em estados de inconsciência e é muito complicado. Teve alguma destas conversas? Deu algumas destas dicas? Falam sobre estas coisas? Das bebidas, não. Não, por acaso isso nunca... Não se lembrou, não lhe ocorreu? Sim, nunca me ocorreu. A minha filha também não bebe normalmente. Portanto, ela até nem gosta muito de sair à noite, a Marta, não puxa muito para aí. Das boleias, sim, sempre disse que eu pagava o táxi, ou Uber, ou que viessem, mas que não queria que viessem de boleia com pessoas que não conhecessem. Era uma das coisas que me preocupava mais, que não tivessem sequer consciência para avaliar se a pessoa tinha bebido ou não, se estava capaz de conduzir, e, portanto, nunca queria que eles viessem de boleias. Essa foi sempre uma tónica. Uma das questões que preocupa sempre os pais é a presença das drogas, do álcool, mas quer dizer, isso também existe nos liceus, existe em todo o lado, não é? Sim. Mas é importante alertar? Sim. Devemos ser nós, pais, a alertar para todos os riscos que eles correm, inclusivamente à porta da escola e sem ser até à porta da escola, dentro da escola, tanto para as drogas, como para o álcool, como para todas as situações que podem acontecer, o facto de eles não irem sozinhos à casa de banho, não estarem em sítios desacompanhados, mesmo até nos centros comerciais, isso faz sentido, não é? Quando eles começam com as primeiras saídas entre os amigos. Claro. E foi no caso da Maria João, os seus filhos, a primeira vez que saíram, partilharam essa experiência depois com os pais? Sim, perguntávamos sempre se tinha sido divertido, o que é que tinham feito. Claro que havia vezes em que estavam mais expansivos e outras menos, mas íamos sempre tentando saber como é que tinha sido, sim. Há dias em que nos corre bem, não é? Nós perguntamos e eles respondem. Sim, outros dias, foi giro. E pronto, e não dizer mais nada, que também faz parte, não é? Mas esta coisa de confiarmos, a educação pela confiança, pela responsabilização, pela confiança, acha que é o caminho? Acho. Eu própria cresci assim também, com liberdade, com responsabilidade. E acredito nisso, passo isso aos meus pais, pais dos meus pacientes, e aos adolescentes com quem trabalho. Acho que é muito importante nós darmos a liberdade para eles conseguirem crescer e respirar seguros, porque se nós estivermos sempre lá a parar, alguma coisa que aconteça um bocadinho mais desagradável, eles depois também não conseguem resolver sozinhos. Então, parte de nós fazer esse acompanhamento e ajudá-los, ensiná-los. No fundo, ensinamos a atravessar a estrada, ensinamos a pôr a mesa e ensinamos quais são as regras de sair à noite, socialização, exatamente, como ensinamos na internet também, não é? Um bocadinho por aí. No seu caso, Filipa, depois desse momento do cruzeiro, as suas filhas nunca mais saíram? Ou pelo menos a mais velha? Não, normalmente o que elas costumam sair é sobretudo nas festas particulares, nas festas de aniversário. Que ainda estão nessa idade, não é? Sim. E nessas festas, às vezes, agora já há restaurantes em que eles jantam e depois ficam a dançar até mais tarde e normalmente a regra é nunca ficarem sozinhas. Pronto, ou seja, ou normalmente vão as duas, o que é ótimo para mim, porque como são as duas muito próximas uma da outra, normalmente as festas vão em conjunto, o que é muito mais fácil e elas ajudam-se uma à outra, mas mesmo que seja só, por exemplo, dentro da turma, não irem à casa de banho sozinhas, não saírem do restaurante sozinhas, estarem sempre acompanhadas. E telefonam no meio uma vez das primeiras saídas, à meia da noite? Não. E devemos ou não usar esta vontade deles conquistarem a sua liberdade como moeda de troca para os resultados escolares? Ou seja, chantagem? Miúdos que não têm boas notas ou que... Não sei se é chantagem, mas eu, por exemplo, vejo isso como objetivos. Uma motivação. Como objetivos, porque se não ou até como uma motivação, se tem mais notas, atenção, uma coisa é a pessoa não ter capacidade, outra coisa é a pessoa claramente estar a perceber que ele está ali a engonhar, ou ela, não é? E isso pode ser usado como um estímulo. Queres sair na sexta-feira, lá te levantas a nota do teste de matemática. Não acho que seja, não sei, mas estou a perguntar se é errado. Bárbara. Não. É uma motivação, é um modo de motivação, não me parece de todo errado. Acho que é um incentivo que eles até podem ter. Se subires as notas, podes sair. Ou se tiveres um mau comportamento na escola, és bebê para estar na escola, assim é mal comportar-te, portanto também és bebê para sair à noite, não é? É uma questão de maturidade. Portanto, exatamente. A questão da maturidade. Devem-se castigar. Por exemplo, quando chegam depois da hora que os pais marcaram. Claro.
porque têm que aprender. Consequências. Temos as consequências dos atos que temos, não é? E, portanto, se eles chegam depois da hora, obviamente têm que ter uma consequência. Eu lembro-me que o meu pai era à hora certa, ao minuto, e isso ainda hoje faz parte da minha vida, não é? Claro, Chegar e a faz horas. bem. Já me aconteceu estar a fingir que estava. Eu queria estar zangada e estava no sofá para que a senhora chegasse. E ela chegou e eu tive que acordar, não é? Zangada. E ela, mas tu estavas a dormir tão bem. Agora estás-me a dizer que estava preocupada, mas era a questão de marcar a minha hora. Pois é, essa questão nunca dormem, não é? Enquanto não chegam. Eu durmo. Eu durmo, confesso, não fico acordada. Bem, Olha, dormimos todas, já viste? não dorme. Estou a falar a ansiedade sério, dos João. pais. Palavra de honra, durmo. A minha só foi uma vez. Pois. E eu dormi. Eu durmo sempre, mas Não, eu eu durmo tenho. sempre também. Eu acho que tem a ver Eu também acho com que a não confiança dormia. que se tem. Eu devia dar um pai Claro que péssimo. Pensa Eu não uma coisa, dormia. também nunca me aconteceu nada de complicado. Admito que se alguma vez acontecer um susto qualquer, que a pessoa deixe de dormir. Atenção, mas por enquanto tem corrido tudo bem. Não, mas a primeira vez é sempre aquele Sim, sobressalto. Eu dormi na mesma, mas gostei de ouvir de ter acordado com a porta a abrir. Claro. Claro, Horas, então, acordamos com a porta a abrir, mas dormimos. Já me aconteceu um susto, mas foi no outro sentido, foi que acordei de manhã e ele não estava lá. Aí sim, houve aqueles microsegundos que o meu coração parou. O que é que teria acontecido? Ele tinha ido para a casa de um amigo e tinha adormecido. Pronto. Aí sim. Bem, grande descasca que ele deve ter levado, não? Sim, pronto, ele depois explicou-se, pronto. também. Não, mas esse é daqueles momentos que a pessoa Mas tem que saber aquele o que medo, pronto. que Até aconteceu, saber o que é que aconteceu. Tinha-me dito que Eu não vou vinha ter tarde. alguns. Vais e já vens? Já Está vem, bem, já até vem. Até já. Conversa bastante interessante esta. Estão a acompanhar? Estão a rever-se em algumas destas questões. Muito bem, 760, 20, 60, 20. Ora bem, hoje pode acompanhar neste último baú desta semana para que tentar ganhar 13 mil euros. Estávamos tanto hoje a dar 13 mil euros. Quer receber? Então faça ao favor, 760, 20, 60, 20, mas não pode ser muito tarde. Se chegar tarde a casa, já sabe, vai ser castigada. Que alegria tão grande, não é? Bem, já hoje demos um prémio de ontem à Marcela, 1.500 euros, da Albergaria à Velha. Porque quê? Porque ganhou o prémio garantido e depois escolheu qual foi? Escolheu a Arara e o jackpot estava na Roda de Leme. Hoje, onde estará o jackpot neste último dia de baú desta semana? Temos a sereia, o barco, a bandeira, a âncora, a Roda de Leme, o gancho, o diamante, o mapa ou a Arara. 760... 20, 60, 20. É legal, bem legal. Boa. Tem filhos. E a primeira vez que os seus filhos saíram ficou nervosa? Ela é responsável. Pois, com certeza. Ora, 760, seja também responsável e liga apenas uma vez. Não precisa de ligar muitas, ou liga as vezes que quiser. Mas apelamos sempre a que haja alguma contenção, porque hoje temos 13 mil euros. Cuidado connosco, vamos lá dizer. Cuidado! Cuidado! E são 13 mil euros que dá para uma grande farra, dá para muitos meses de muita alegria, para muitas saídas, para muitas entradas, mas sobretudo dá para perspectivar a sua vida de uma outra forma. 13 mil euros em cartão, que pode gastar como quiser e onde quiser, apenas este cartão é utilizado para pagamentos. 760, 20. Está bem legal, obrigadíssimo, não se incomodem, por favor. Que o prémio do dia é de 1.000 euros, mas se não ganhar o jackpot, mas eu hoje sim. Hoje há aquele fervor cá dentro que me diz que vamos ganhar um jackpot. Não acham? Não estou a sentir um fervor interior? Até estou a tremer no exterior. 760, 20, 60. Olha o baú a tremer, 1.000 euros e um jackpot de 12 mil euros. Já sabe, só pode ligar se tiver mais de 18 anos e se tiver 74 cêntimos. Pode ligar de telefone, rede fixa ou de telemóvel, o valor da chamada é o mesmo. Mas depois fique atento ao telefone, porque se não atender, oh meu Deus, 760, 20, 60, 20. E voltando ao assunto, não é verdade, Rita? Sim, estávamos aqui a na cavaqueira. Pois eu ouvi. Dizendo que, não dizendo sítios, mas que há momentos que são complicados. Agora estamos a falar isto, as pessoas que estão no resto do país até pensam assim, lá estamos nós na televisão a falar só de Lisboa, mas eu estou a falar da realidade que conheço. Admito que noutros sítios do país seja a mesma coisa, mas há sítios onde às vezes os nossos filhos querem ir que nós sabemos que não são sítios bons, não são sítios bons porque ou batem nas pessoas, ou discriminam pessoas, e esses sítios, por exemplo, eu não deixo ir. E é uma guerra, nós sabemos, porque depois eles funcionam em grupo,
Mas acho que faz parte da educação, mas gostava de saber o que é que vocês pensam sobre isso. Já tiveram nessa circunstância deles quererem ir a um sítio que não é apropriado? Eu acho que isso nunca aconteceu. Não? Ainda bem. Acho que não, porque eles também vão sempre em grupo, lá está. Eu conheço os amigos deles e acabo por ter alguma confiança nas escolhas que fazem. Eles próprios dizem às vezes, não gostei, esta saída, não foi muito divertido, acabam por não repetir. Portanto, acho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas como é que os pais devem encarar, às vezes, a chantagem dos filhos? Ou seja, a minha amiga vai para aquele sítio, porque é que eu não posso ir? Pois, o problema é da tua amiga, Claro. porque as regras cá de casa sou eu que as dito e portanto, a mãe da tua amiga terá as regras dela. Não... Tantas vezes, quando eu era miúda, que eu ouvia a frase: quando tiveres a tua casa, fazes tu Faz as o tuas que próprias quiseres. regras. Enquanto Exatamente. vives na minha casa, as regras são minhas. É verdade. E agora repito eu essa frase tantas vezes. Eu também digo não muito. é? Uma das últimas festas que a Madalena pediu para ir Madalena é mais? é mais velha, Mais velha. a que tem 14. Era em casa de uma amiga, em que a amiga tinha disponibilizado a casa para os amigos do irmão mais velho fazerem uma festa, mas que a amiga nem conhecia os convidados. E a Madalena disse que essa amiga tinha convidado algumas amigas para não se sentir sozinha na própria festa. E eu Isso é disse, incrível. Madalena, lamento, mas está fora de questão. Ainda Claro. por cima, nem conhece as pessoas, eram todos mais velhos, muito mais velhos do que ela, e eu expliquei por todas as razões e mais alguma porque é que não podia ir. Ela aceitou, mas fica sempre não a- deixou de não querer ir, e não foi. Claro. Bom, e como Mas é que, funciona. será que correram as primeiras saídas à noite? Será que alguns jovens contaram, jovens, eu não gosto de falar aos jovens, contaram tudo aos pais e viram-nos como os seus melhores amigos? Vamos lá ver. Se os meus pais são os meus melhores amigos, é uma pergunta difícil. Por acaso, há pouco tempo tive uma conversa assim com uma amiga minha, porque eu acho que mãe é mãe. E eu tenho amigas. Só que pôr a minha mãe no estatuto de amigas, acho que é baixar o respeito que devo ter por ela. Portanto, acima de tudo, é mãe. Há diferenças entre a minha mãe e os meus amigos, porque os meus amigos eu posso... Primeiro, o modo de falar é sempre diferente, porque com a mãe é sempre muito mais respeito. Os meus pais são os meus pais, não são exatamente meus amigos. São as pessoas em que eu mais posso confiar no mundo, mas não são os meus melhores amigos. Eu tenho bastante confiança com a minha mãe, confio-lhe tudo, tenho ela como uma confidente, mas não nunca como uma melhor amiga. É porque é uma presença materna, é uma presença de sabedoria também, porque é uma pessoa que, para além de me estar a criar, conhece-me melhor que ninguém. Também tem mais experiência de vida, conhece mais a vida do que eu. Há ser pai e há ser amigo. Porque um pai é responsável por nós, é responsável, dá-nos conselhos, diz-nos as coisas. Um amigo é aquela pessoa que vai, força, palmadinha nas costas. Não, o pai é aquele que fazes bem, se veste, elogia-te, fazes mal, vai-te dar na cabeça. Nesses termos, considero os meus pais os meus melhores amigos, do género de que posso falar tudo com eles. Por exemplo, a minha mãe sabe tudo o que eu faço, eu não tenho nada a esconder. Então, digo tudo o que bebo, quanto bebo, não tenho necessidade de mentir, porque não faz sentido. Se a consigo considerar como uma melhor amiga, se lhe consigo contar as coisas, consigo, isso sim. Agora, a relação com o meu pai é um bocadinho diferente. É o meu pai e não lhe consigo dizer as coisas tão facilmente como elas são. Dizer, olha pai, tenho um namorado. Não, isso não acontece. O que mais me chocou, acho talvez a facilidade com que às vezes os menores conseguem álcool e conseguem drogas, isso chocou-me bastante porque faz com que eles às vezes se cedam e passem mais figuras. O que mais chocou na noite foi as pessoas passarem más disposições com o álcool, pessoas quase completamente adormecidas, a ir de ambulância para o hospital. Nós de repente temos acesso a poder fazer tudo aquilo que é como o fruto proibido. Muito Giro. curiosas essas Muito respostas. giros e muito giros. giros eles e elas. Nós estamos a falar só na perspectiva dos pais que vivem com os filhos, mas e em relação aos pais que são separados? Como é que deve ser a atitude desta questão de impor as regras? Porque se calhar depois... É difícil, essa Há pergunta é ótima. Portanto, se os pais tiverem um bom relacionamento e se isso for possível, é
o melhor, não é? Porque senão então eu quero ir para a casa do pai porque o pai deixa, ou eu quero ir para a casa da mãe porque a mãe deixa e o pai não deixa. Mas podem até ter um bom relacionamento e não concordarem em relação às regras. Mas acho que devem pensar os dois em conjunto as melhores regras, o mais parecido possível, o mais idêntico possível, porque é ajudar o filho, não é? Porque se eles tiverem as mesmas regras e se forem concisas, é mais fácil ele crescer, ou ela. Maria João, eu estava ali a ver, quando estávamos a falar ainda da questão de se os pais devem ou não ser amigos, e as respostas deles foram muito boas, não é? Sim. Ou seja, eles sabem muito bem distinguir entre aquilo que é o melhor amigo e aquilo que é um pai ou uma mãe. Às vezes os pais fazem um bocadinho também essa confusão, ou seja, às vezes alguns pais entram um bocadinho, eu acho, são um bocadinho intrusivos naquilo que deve ser também a intimidade dos filhos. Como é que faz lá em casa? Intimidade no sentido dos seus segredos, as suas coisas, nós não temos que saber tudo, não é? Sim, eu tento acompanhá-los o mais possível, mas eles têm a esfera privada deles, claro. Acho que falamos muito bem, temos uma relação aberta, mas ao ritmo deles. Às vezes eles contam-me coisas que eu sei, que eu percebo que já passaram algum tempo e foi agora que conseguiram conversar sobre isso. Portanto, eu acho que eles conseguem ter a privacidade deles. Claro. Essa pergunta deveria ser feita a eles. Pronto, agora chego a casa e vou tirar esta limpa. E aquela realidade que aquela rapariga falou também, ela tem mais facilidade em falar com a mãe de algumas coisas do que com o pai. No seu caso, Filipa, são duas meninas. Sim, sim, sem dúvida. Até porque a Madalena e a Teresa vivem comigo a maior parte do tempo do ano, porque o pai está a viver, nós estamos separados já há 7 anos, e o pai vive em Maputo. Então, normalmente elas estão com o pai durante as férias todas do Natal, durante as férias da Páscoa e durante as férias grandes. O que vale é que realmente eu e o Manel temos uma boa comunicação e tentamos que as regras nos variadíssimos temas sejam as mesmas. Isto é uma coisa que eu acho, estávamos aqui a comentar, acho mesmo que é uma grande diferença geracional, que é uma marca da nossa geração, sendo que eu já senti isso com os meus pais, mas não penso que fosse uma coisa geral, não é? Esta coisa dos miúdos dizerem, eu falo de tudo com os meus pais. Isto é importantíssimo, porque às vezes até a nós há alguns temas que são constrangedores, mas nós não fugimos desses temas. E esse é muito o segredo, não é? É falar de facto sobre as coisas, sobre as drogas, sobre o sexo, sobre tudo o que nos preocupa e que sabemos que eles vão também. Até tentar perceber o que é que eles sabem, o que eles não sabem, explicar-lhes, fazê-los ver. Primeiro podemos deixar que eles nos perguntem, que é para nós também não sermos demasiado intrusivos, a não ser que seja uma situação de sair e aí claro que temos que alertar. Mas sim, responder. E eu acho que, acima de tudo, respondermos com o coração. Às vezes os pais ficam encabulados, ficam com vergonha, não sei bem o que hei de responder, principalmente às perguntas de sexo e de drogas e tudo isso, mas eu acho que acima de tudo é responder com o coração. E mais do que moralizar, porque nessas idades começamos a moralizar muito, não vale a pena. Exatamente. Não é? E até dar exemplos nossos, olha, quando eu tinha a tua idade, também fazia isto, ou também pensava isto, ou tinha estas dúvidas. A iniciativa deve partir dos jovens, dos filhos. A iniciativa dessas questões deve partir dos filhos. Sim, claro que sim. E quer dizer, nós temos que ter a abertura para ouvir as perguntas. Eu acho que os miúdos só falam abertamente com os pais quando também sentem que há abertura para os ouvirem. Porque senão não lhes vão perguntar sequer. Mas eu acho que nós devemos esperar que eles venham ter connosco a fazer as perguntas e não, olha, sabes que isto... Aconteceu com a Maria João e com a Filipa? Alguma situação dessas em que foram os vossos próprios filhos que chegaram ao pé de vocês, eu tenho isto, estou apaixonado? Essas questões? Houve algumas questões em que foram as minhas filhas a falar comigo. Houve outras que eu abordei começando pela minha experiência, ou seja, partilhando com elas aquilo que se passou comigo em diversas áreas, até para elas poderem ter a liberdade e o à vontade de depois poderem falar elas. E foi o facto de eu ter dado o primeiro passo, eu acho que facilitou muito. Até de explicar o que é que eu senti, o que é que eu não senti, como é que aconteceu, qual foi o peso que determinada experiência teve para mim. Eu acho que isso foi muito importante para elas se sentirem à vontade e perceberem que aquilo que estavam a sentir ou que podiam vir a sentir não era desenquadrado ou não era esquisito ou que podia até ser diferente daquilo que eu tinha sentido. Muito bem, sim. No meu caso, acho que foi sempre mais partindo deles. Fomos sempre falando abertamente, mas a iniciativa foi sempre mais deles. Acontece às vezes, não sei se já vos aconteceu, a relação ser tão boa e falarmos tantas coisas que às vezes há conversas em que, por exemplo, já me aconteceu um dos meus filhos dizer uma coisa que eu, em relação a outra criança ou outra adolescente com quem se dá, que eu sei que é uma coisa
grave. Ou seja, e depois é aquela coisa de querer preservar a confiança que eles filhos tiveram em mim, em contar-me. Mãe, tu não contas à mãe do não sei quantos, que ele fez isto ou aquilo. E a pessoa fica ali numa situação muito complicada, que é, por um lado, a minha consciência de mãe, eu tenho que dizer a esta mãe que se passa isto. Por outro lado, não posso trair a confiança do filho. Eu tenho muitos adolescentes que dizem exatamente isso. Eu deixei de falar com os meus pais, eu deixei-lhe contar as minhas coisas, porque ele depois, ou ela, contava aos pais dos meus amigos. E, portanto, hoje em dia o que acontece é então está tudo bem, está tudo ótimo, e depois os pais queixam-se que eles não falam com eles e que não lhes contam. Mas é delicado, como é que se faz isto? A minha estratégia é, tu tens de dizer ao teu amigo que ele tem que falar com os pais. Exatamente. E estou ali a insistir, mas... Porque senão é quebrar a Porque a confiança. confiança é muito importante. Mas depois eles ficam também porque sentem que traíram o amigo. Não, mas muitas vezes os amigos não têm a mesma razão que os nossos filhos têm connosco e por isso não vão falar com os pais e depois a pessoa fica a dizer, meu Deus, isso acontece alguma coisa e eu não disse nada, não é? É uma situação difícil. Mas por outro lado também é perder a confiança do nosso filho, que vai deixar com certeza de nos contar alguma coisa se nós também quebrarmos a confiança. Claro. Infelizmente o nosso tempo já acabou, mas dava queremos aqui agradecer pano muito para mangas. à Filipa Cunha, à Maria João Palha e à doutora Bárbara Ramos Dias. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Você agora tem uma relação com o Tenho ali uma relação. Até já.